Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns elementos do 30º domingo do tempo comum, ano B. O Evangelho é de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Está chegando o final do ano litúrgico e a Igreja nos coloca diante dessas reflexões e das ações de Jesus Cristo em vista da salvação e da ressurreição. O encontro com o Senhor, o objetivo da caminhada da vida da fé. Assim, a liturgia, então, vai nos colocar para refletir, como na leitura do profeta Jeremias, que diz, né, exulta de alegria por Jacó, cantai e dizei, né, salva, Senhor, teu povo. E domingo último nós ouvimos Jesus que dizia que eu vim para dar a vida e redimir, fazer esse resgate. E agora nós vamos justamente ter uma ação salvadora de Jesus em vista da plenitude da vida. E o texto da primeira leitura ainda diz que eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. E os conduzirei por torrentes d'água, indicando esta ação salvadora. É muito interessante isto quando ele diz, né, entre preces. E aí é o que nós vamos ver nesse texto, em que esse cego, ele é um homem de oração, de fé, de confiança. O texto, então, do Evangelho, no versículo 46, se dá de uma forma interessante, porque diz lá que Jesus saiu de Jericó, mas para ele sair, né, então o texto completo, né, é justamente que chegaram a Jericó e saíram dali. Então, esta reflexão muito interessante, né, que coloca, chegaram, né, tiveram um propósito de estar, como a vida tem um propósito, em Jericó, né, Jericó, esse nome, né, cidade da lua, era a localidade ali, tinha uma nascente, um oásis, e ao sair dali, então, a vida, né, é um chegar e um logo partir. Muito interessante a forma da construção do Evangelho. E ao sair dali, Jesus, né, como Salvador, seus discípulos, né, uma numerosa multidão, como que se dissesse, né, todos vão partir. Jesus vai morrer também, seus discípulos, esta multidão, né, para dizer dessa complexidade, e estava sentado à beira do caminho. E se está sentado é como se ele fosse entronado, como se ele estivesse num local ali de destaque, né? E o caminho, né, ou seja, é o prosseguir da existência, e ele não pode prosseguir. Então, a morte nos coloca justamente nesta situação, né? E ele sentado ali, a expressão como se ele tivesse entronado, né? A gente lembra talvez uma sepultura, alguma coisa assim, né? E ele então ao lado ali, tão próximo, mas não pode seguir. Mendigando, né? Mendigando, que dá a ideia de suplicando por algo. E aqui nós vamos adentrando, né, que a oração ela é um suplicar, né? Orar é suplicar. Bartimeu, né, que era cego, né? Esse nome, né, Bar significa filho, né? Timeu, honrado, né? Então ele estava e era cego, né? Ou seja, ele tem a visão cerrada, né? Não pode, os olhos estão cerrados, não pode enxergar, né? Que nos faz então pensar, né, que a morte a pessoa não pode ver mais nada, né? E Bartimeu, né? Depois até vai insistir, né? Filho de Timeu, ou seja, descendente
do honrado, altamente valorado, né? Mas morreu. E ali está, né? Sabendo, né? Ou seja, ouvindo, ecoando por dentro dele, né? A pessoa de Jesus, o Salvador, né, de Nazaré, ele começa a gritar. A expressão recorda um clamor muito forte, né? Uma espécie, então, né, de orar, né, com força, vigor. E é interessante a expressão que ele usa, que ele confia na promessa, né, que havia a promessa feita, que um filho de Davi seria rei para sempre, seria entronado para sempre, e ele usa a expressão, né, filho de Davi. Então tem essa promessa, e também recordar que filho é descendente é aquele que é parecido, e ele não usa rei Davi, ele usa Davi, e Davi, antes de tudo, ele era pastor. E ele ainda pede, né, tem compaixão de mim. Essa expressão recorda, né, mostra a sua aliança, mostra o seu propósito de mim, como se ele dissesse, também sou filho. No versículo 48, muitos ali repreendiam, né, para que se calasse. Aqui dá a intenção, esse muitos, né, de uma extensão numerosa de desmerecer o valor da oração dele, do pedido dele, para que se calasse, dar a ideia que deveria aceitar, conformar-se, ou seja, com a situação ruim da sua vida, com a sua dificuldade, e conformar-se poderia então aqui também entender o quê? Conformar-se com a sua morte. Morreu, acabou tudo. E muito pelo contrário. Eles dizem para ele se calar, desculpe, e aí ele grita mais alto ainda, um contraste por si, né? Ele eleva um forte clamor ainda mais alto para dizer no mais forte do seu ânimo, né? Filho de Davi, né? Ou seja, descendente, lembra da promessa, pastor, tem compaixão. Dizer compaixão mostra misericórdia, recorda esta aliança, né? Também sou filho, né? Também de mim, ou seja, também sou filho. E aqui então se vai dar algo belíssimo, belíssimo, belíssimo. Jesus parou para dizer justamente o que, né? Que a força da oração atingiu a ação de Jesus. Jesus parou e disse, extraordinário isso, ele que gritava, ele que suplicava, agora é Jesus quem o chama. Isso é belíssimo, né? Passar uma vida de oração e depois falando com Deus e depois Deus te chamar, né? Chamai-o, né? E, ou seja, estende o convite, e o texto diz, né? Chamaram o cego, né? Ou seja, chamaram convocaram aquele que estava com os olhos cerrados, como que morto, né? E dizendo para ele, né? Ou seja, transmitindo coragem, né? Ou seja, retoma o seu ânimo, retoma a vivacidade da sua alma. E o verbo levanta-te, né? É o verbo da ressurreição, que é erguer despertando, como aquela pessoa estava caída e dormindo, como morto, né? Ergue despertando. Ele te chama, é o próprio Senhor quem te chama. E aqui, né, uma imagem belíssima da vivência, da oração dos fiéis, transmitir
o chamado do Senhor. Os cristãos, né, entendemos isso, não menosprezar a oração dos outros, mas ajudar com que os outros vivos e não, né, também uma espécie de intercessão. E ele faz algo belíssimo, que ele lança fora a capa, como quem joga fora toda a sua honra. O que adianta, né? Uma morte honrosa sem ressurreição. Uma morte honrosa sem ressurreição não adianta nada. E o texto vai dizer, né? O cego ergueu-se, ainda não está enxergando nada, né? Mas ele ergueu-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Aqui faz recordar aquilo, né? As minhas ovelhas me conhecem, conhecem minha voz e a seguirão. Né? Então, ouvir a voz do Senhor na vida e também na morte. Né? Dizer que ele ergueu, então ele passou de uma situação inferior, deu um salto, ou seja, ele passou para a altura e foi ter com Jesus, ou seja, ao encontro do Senhor Jesus, desculpe, Jesus tomando a palavra como quem vai fazer um juízo, né, da história humana, pergunta a ele, né, ou seja, Jesus é a solução. Que queres que te faça? Qual o objetivo da existência? Né? O que queres? O objetivo da existência. Te faça, realize. E ele usa a expressão Rabuni, que não é simplesmente um mestre, mas é o sagrado mestre. Responde dos olhos cerrados, né? Com firmeza, né? Com desejo que eu veja. E é muito forte o verbo que é anablepsó, que do alto eu veja, né? Que eu não simplesmente veja, mas que do alto eu veja. Né? Então, ver da onde, né? Jesus diz a ele, né? Não que veja, mas Jesus vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Então parte para longe, né? Parte para longe. A tua fé, ou seja, a sua confiança, ela te salvou, ou seja, você foi resgatado em vitória. E diz o texto, no mesmo instante, ou seja, consequentemente a este ato, ele recuperou a vista alta. Né? Não recuperou simplesmente a visão. Ele então recupera, é descerrada seus olhos, né? E ele vê do alto. E foi seguindo, ou seja, um ato próprio, né? Que ele tanto queria, Jesus pelo caminho. O caminho de Jesus é a vida abundante, a vida plena, a vida eterna. Aqui então se coloca para nós a beleza, né? Chegando ao final do ano litúrgico, esta maravilha, né? Quando no Salmo vai dizer, né? Mudai a nossa sorte, ó Senhor. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, né? Ou seja, passemos a vida eterna, rezemos com fé nesta vida, chamemos o Senhor nessa vida, e que maravilhoso Ele nos chamar para a vida eterna, nos fazer olhar. Tenhamos fé, rezemos uns pelos outros, ajudemos os outros a rezar. Que extraordinário encontro com o Senhor agora e na eternidade. Boa semana.